plantou algo? Você já plantou algo? Esses dias a minha filha, ela teve a experiência de plantar um feijão num copinho na escola. E ela veio com aquele feijão, aquele pezinho de feijão no copinho plástico. Eu sei que todos já fizeram isso quando eram criança, né? Aí o feijãozinho ali ficou uma semana em cima do armário. E aí, lógico que murchou, estava no algodãozinho, murchou e morreu. E aí minha esposa ganhou umas orquídeas. Orquídea? É. E colocou num vaso na cozinha. E até hoje minha filha pensa que é o feijão que ela plantou. Ela fala assim: não mexe no meu feijão. Esses dias eu fui mudar o vaso de lugar. Ela: papai, não mexe no meu feijão. Ela está achando inocente, né? Faz quase 3 meses que ela plantou o feijãozinho. Mas ela olha todo dia para aquela planta. Não todo dia ela fala, mas constantemente ela fala: olha o meu feijão. E ela ficou muito feliz com a semeadura dela. Ela viu o fruto e o resultado daquilo que ela aprendeu na escola a semear. E ela olha com tanto carinho para aquela flor. Agora foi para cima da geladeira, né? O vaso com as folhas lá. Mas ela constantemente fala: meu pé de feijão. E eu não vou falar para ela que não é, né? Fala: não, filha, pode deixar, o papai está cuidando, né? Não falo que é, mas também não falo que não é. Mas eu vi que ela ficou muito feliz em ver o resultado da sua semeadura. Aquilo gerou no coração dela uma alegria. E ela aprendeu que se ela semear, ela verá o seu fruto brotando. E todos nós vivemos semeando todos os dias. A nossa vida, ela é baseada em semeadura e colheita. Tudo que nós semearmos, nós vamos colher. Talvez você hoje não semeie em terra, mas você semeia todos os dias em vidas. Talvez hoje você não tenha uma horta, não tenha um vaso, não tenha um espaço para plantar sementes físicas, mas todos os dias Deus te dá a oportunidade de plantar algo no coração de alguém. Assim como também todos os dias o diabo te dá sementes para você semear. Todos os dias nós temos lutas constantes do que semear e de que forma semear. Mas uma coisa é certeza e uma coisa é fato: nós semeamos todos os dias. Hoje você está semeando algo, talvez na vida de alguém. Você semeou quando você entregou o seu dízimo, sua oferta. Você lançou semente num solo fértil. Quando você libera uma palavra sobre a vida de alguém, você está semeando na vida daquela pessoa amor, paz. Assim como também quando você briga com alguém, você está semeando no coração daquela pessoa uma semente de discórdia, uma semente de intriga, uma semente de vingança. Então, quais têm sido as suas semeaduras? Qual é a qualidade da semente que você tem semeado? Porque a colheita se dá pela qualidade da semente. Você não colhe se você não semear. Porque se você colher em solo que você não semeou, você é ladrão. Porque você está colhendo da semeadura alheia. Mas como você não faz isso, você precisa entender, e eu preciso entender, que todos os dias nós estamos semeando. E em Mateus que eu falei? É isso, Mateus capítulo 13. Jesus ele fala a respeito da semeadura. E você pode olhar aí que ele começa falando de Mateus capítulo 13, a parábola do semeador. Depois ele fala a parábola do joio. Depois ele fala a parábola do grão de mostarda. Depois ele fala a parábola do fermento. Depois ele explica sobre a parábola do joio. Depois ele fala a respeito de tesouro escondido. Nesse capítulo, Jesus ele se refere
muito a respeito da semeadura. Então, antes de nós lermos essa palavra, eu gostaria que você semeasse algo na vida da pessoa que está do teu lado. Semeie agora algo na vida da pessoa que está do teu lado. Você tem 1 minuto para semear algo na vida de uma pessoa. Semeou? Lembre-se que aquilo que você semeou, você tem que estar atento para colher. Eu sempre falo isso a respeito de casamento, né? Ainda que seja difícil, mas todos os dias nós precisamos semear no nosso casamento, se queremos ter uma colheita boa. Jesus, em Mateus capítulo 13, ele fala a respeito da parábola do semeador. Ele fala a respeito de um homem que saiu a semear, e que nessa saída para semear ele encontrou 4 tipos de solo. Diz assim Mateus capítulo 13, versículo 1: Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniam a perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhe falou por parábolas, e dizia: Eis que o semeador saiu para semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves do céu, comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto que não era profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, se secou. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu... O que diz aí? Deu o quê? Frutos. A 100, a 60 e a 30 por 1. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Coloque a mão sobre o teu coração. Pai, nessa hora nós queremos agradecer ao Senhor pela tua palavra. Somos gratos por tudo que o Senhor já tem ministrado ao nosso coração. Senhor, eu sei que grandes coisas o Senhor tem para realizar na nossa vida e através da nossa vida. Queremos nessa noite ser semeadores, Pai. Queremos semear, Senhor. Queremos liberar sementes, em nome de Jesus. Amém. Gálatas capítulo 6, versículo 7 diz assim, que aquilo que o homem semear, ele vai colher. Paulo, quando fala aos Gálatas, aquilo que o homem semear ele vai colher, Paulo está falando de fruto do Espírito e de fruto da carne, ou de fruto do Espírito e obra da carne. Paulo ele fala assim, bom, uma coisa é certa, eu quero que você entenda, tudo aquilo que você semear, você vai colher. Toda semente que você lançar na terra, toda semente que você lançar ao longo da sua vida, toda semente que você lançar ao longo do seu dia, você vai colher. Então escolha muito bem as sementes que você tem lançado, para que a sua colheita seja uma colheita proveitosa. Eu não sei o que você pensa a respeito da sua vida hoje, mas a sua vida ela é colheita do que você semeou ontem. O que você vive hoje dentro da sua casa, no seu trabalho, na sua vida financeira, na sua vida profissional, é fruto daquilo que você semeou no passado. Coisas que você semeou na semana passada, coisas que você semeou ontem, coisas que você semeou há um ano atrás, coisas que talvez você semeou há 10 anos atrás. Porque aquele que semeia, ele não tem domínio e nem poder sobre a semente. Aquele que semeia, a função do que semeia é semear, é plantar, de dar o crescimento e de fazer nascer o fruto, isso é de Deus. Então aqui Jesus, contando a parábola do semeador, ele fala assim, olha, um homem saiu para semear, e ele encontrou 4 tipos de solo. Ele encontrou um solo rochoso,
Ele semeou à beira do caminho, ele semeou semente entre os espinhos, e ele semeou a semente à beira também, em terra fértil, em terra boa. Algumas colheitas deste homem não foram boas, algumas colheitas nem aconteceram. As sementes que ele lançou à beira do caminho, ele não colheu nada, porque as aves do céu vieram e tomaram as sementes para eles e foram embora. Toda semente que aquele homem semeou, ele não colheu. E aí ele continuou com o saquinho de sementes caminhando, e ele lançou de novo a semente agora entre pedregais, entre pedras. Começou a nascer e ele falou: bom, agora eu vou colher. Aí veio um sol forte e queimou rapidamente, como feijão plantado no algodão. Ele nasce, parece uma planta muito bonita, mas em uma semana ele acaba. Por quê? Porque ele não tem raiz, ele não tem estrutura para se manter. Terceiro foi aquele homem que lançou entre espinhos. Começou a frutificar aquilo que ele semeou, mas os espinhos sufocaram a sua semeadura, e ele não colheu. E aí ele continuou, e ele então achou uma terra boa para semear, e ele semeia agora em uma terra boa, e ele colheu 30, 60, 100 vezes mais daquilo que ele plantou. Você pode dizer amém? Você vê que o semeador era o mesmo, os solos diferentes. Nós precisamos entender em Deus que todos os dias nós semeamos. Tem coisas que nós semeamos e não vai para frente, não chega nem virar. Tem coisas que nós semeamos, até parece que vai acontecer alguma coisa e morre. Tem sementes que nós semeamos, que elas são tão sufocadas pelas lutas do dia, que elas morrem. E agora tem sementes que nós semeamos, que frutificam a 30, a 60, 100 vezes mais do que aquilo que nós plantamos. E esta semeadura e colheita nos dá alegria. Sim ou não? Aqui ele está falando a respeito da palavra. Tem momentos da palavra de Deus que nós lançamos no coração de pessoas, e que elas saem da igreja, e a palavra ela é roubada. A pessoa nem lembra o que foi ministrado, vai assistir no YouTube depois, porque estava tão disperso, estava tão distraído, estava pensando em tantas outras coisas, que a semente foi lançada, e Satanás, como uma ave de rapina, veio e roubou a semente. Agora não ache você que este solo é de pessoas que não conhecem Jesus. Está cheio de gente na igreja, 15, 20, 30 anos na igreja, que ainda seus corações são solos como se fosse à beira do caminho. Não tem uma vida que frutifique a palavra. Agora tem outras pessoas que nós ministramos a palavra, ele está firme na igreja, ele veio um culto, ele veio 2, ele veio 3, ele veio 4, e fala, agora vai, mas daqui a pouco vai assim, vai aí, cadê você? Ah, pastor, muita correria, não dá. Ah, você não ouviu a palavra? Ouvi a palavra, mas não dá para continuar, tem muita coisa para fazer. Tem pessoas que nós semeamos a palavra, mas os espinhos, as lutas, Jesus falou que no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, porque as aflições do dia a dia sufocam a palavra ministrada. E é interessante que tem pessoas que você liga e fala, por que você não está indo na igreja? Porque eu estou passando por luta. Se está passando por luta, qual é o lugar que se vence as lutas? Aos pés da cruz. Mas tem pessoas que fogem para os seus próprios abrigos, tem pessoas que fogem para os seus próprios problemas. E agora tem pessoas que você se alegra de semear a palavra, sim ou não? Tem pessoas que você fala da palavra, a pessoa ela frutifica, ela agarra tão forte aquela palavra que ela recebeu, que ela sai frutificando, e ela agora começa a gerar sementes para abençoar a vida de outras pessoas. Então Paulo ele fala assim, olha, o que o homem semear, o homem vai colher. Diga para a pessoa que está do teu lado assim, você vai colher o que você semear.
Então escolha bem as sementes que você tem semeado, escolha bem as sementes que você tem lançado, escolha bem as sementes que você tem jogado. Mas qual é também agora um problema meu e um problema que é seu também? Diga assim comigo: eu preciso discernir o solo. Uma pessoa que entende de semeadura, ele não sai semeando de qualquer maneira. Uma pessoa que entende de semeadura, um agricultor, ele não sai lançando a semente a ermo, ele não sai lançando a semente de qualquer jeito. Ele estuda o solo, ele prepara o solo, ele prepara o ambiente, para que quando ele lançar aquela semente, a semente dele frutifique. Agora, pessoas leigas no assunto, elas não estão preocupadas em preparar semente, elas não buscam estudar a terra que elas vão semear, elas saem lançando a semente de qualquer jeito. E por sair lançando a semente de qualquer jeito, elas não colhem nada. Por sair lançando a semente sem antes preparar a terra, sem antes preparar o ambiente, sem antes preparar o momento, elas não têm colheita. E eu creio que este é um tempo, a semana passada Deus falou aqui muito a respeito de liberalidade. Eu creio que é um tempo de nós entendermos em que terra nós estamos semeando. Eu creio que é um tempo de nós discernirmos a semente que nós estamos usando para semear. Eu entendo que é um tempo de entendimento e de conhecimento, não é um tempo mais de ignorância, porque o Google está ao alcance das nossas mãos. Você tem todas as facilidades do mundo para se especializar no que você quiser. Você pode ser bom no que você propor no seu coração em ser, porque ferramentas nós temos para nos aperfeiçoarmos todos os dias. Mas o problema é que nós vemos pessoas frustradas no casamento, pessoas frustradas na sua vida profissional, pessoas frustradas nos seus relacionamentos, pessoas frustradas na igreja, e dizendo assim: mas eu tenho semeado e eu não tenho colhido nada. Eu agarrei uma palavra aqui esses dias, porque nem tudo que nós passamos são flores. Você não sabe o que eu estou passando dentro da minha casa, assim como eu não sei o que você está passando dentro da sua casa. Eu posso te julgar pela sua aparência, e talvez se eu julgar você pela sua aparência, eu vou errar. Então, quando nós estamos passando por certos momentos na nossa vida, nós precisamos estar atentos a tudo que Deus fala. Até um acender e apagar de luz é Deus falando com a gente. Quem é profético é assim, não é? Quando a gente é profético, talvez nem todos são profetas, mas todos somos proféticos. Quando nós somos proféticos e nós paramos para atentar àquilo que Deus está querendo falar conosco, nós começamos então a nos mover segundo as direções de Deus. E o semeador, ele precisa estar atento para tudo, porque a Bíblia diz no livro de no livro de Eclesiastes capítulo 11 versículo 4, quem observa o vento não semeia. Quem observa o vento, ou seja, o semeador, ele precisa estar atento a tudo que está acontecendo ao seu redor, antes dele lançar a semente, porque se ele lança a semente sem prestar atenção, ele pode perder a sua semeadura. O semeador, ele não pode se mover pela emoção do seu coração, ele tem que se mover pelo propósito do reino, pelo propósito eterno de Deus. E pensando a partir daí, todos nós somos semeadores. Diga para o irmão que está ao teu lado: você é um semeador. Diga isso para outra pessoa: você é um semeador. E esses dias nós estávamos aqui numa vigília, e eu estava orando a Deus, buscando a Deus algumas direções para minha casa, para minha vida, orando a respeito da igreja. E uma irmã se levantou no meio da vigília, a Neia, né? A Alcineia. Ela se levantou na vigília, ela falou: pastor, eu tenho uma palavra para te entregar. Eu falei: pode dizer. Ela falou assim: olha, Deus manda te dizer que enquanto semeia, não colhe. E sabe aquele momento que você fala assim: peguei?
Essa palavra, eu vou orar a partir de agora sobre essa palavra. E eu saí daquele momento, daquela vigília, orando a respeito disso. Enquanto se semeia, não se colhe. Porque há um tempo de semear e há um tempo de colher. E aí, quando a gente começa a entender os processos de Deus, nós começamos a aquietar o nosso coração. E aí nós começamos então a entender todo o processo da semeadura. Primeiro prepara-se a terra, ou primeiro escolhe-se a terra, escolhe-se o lugar. Segundo, prepara a terra. Terceiro, escolhe a semente. Quarto, lança a semente. Quinto, tampa lá a semente, regadorzinho, vai regar. Estou semeando. E semear não é todo dia ficar jogando semente. Semear é você colocar a semente lá e ficar com o regador, molhando a semente. E não cutucando a terra, não cavando a terra, mas esperando o tempo de Deus. Agora, esse momento não é fácil. Entre o semear e o colher, há um tempo de espera. O problema é que o tempo de espera da minha semente é diferente do tempo de espera da sua semente. Se você quer uma colheita rápida, vai plantar feijão. Agora, se você quer uma colheita consistente, firme, vai plantar bambu. Diz que o bambu chinês demora 5 anos só crescendo a raiz para baixo. Ou seja, são 5 anos para você ver o negócio começar a brotar. Agora feijão, até no algodão ele brota. Você quer colher rápido? Plante feijão. O problema é que se plantar feijão, qualquer ventinho vai derrubar a sua árvorezinha. O problema é que se a sua semeadura não for boa, se a sua semente não for de qualidade, talvez a sua colheita não seja a colheita desejável. Tem muitas pessoas que não estão colhendo aquilo que desejaram, porque não escolheram a semente na hora de semear, porque não atentaram para os ventos, não atentaram para o temporal, não atentaram para a chuva, não atentaram para a qualidade do terreno. E por que eu estou dizendo isso? Porque todos nós semeamos todos os dias na vida de pessoas. Quando você lança uma palavra sobre a vida de uma pessoa, é uma semente que você lançou no coração dela ou dele. Por isso que principalmente para casais, quando estiver nervoso não fala nada, é melhor sair de casa. Não sair de casa e ir embora, entenda bem, vai lá para a garagem. Me entenda bem, não interprete mal, né? Por quê? Porque os dois estão com sacos de semente lançando um na cara do outro, não está nem semeando. Sim ou não? E o problema é que o momento da colheita vai chegar. O momento de falar assim, você quer colher? Mas lembra que você plantou? Porque tem marido, né, que não semeia nada, quer colher à noite, né? Tem marido que briga, que xinga, que é estúpido, que tudo isso. Aí chega à noite para a esposa e fala, amor. Ela fala, amor o quê? Se não depositou, não saca, né? É a lei do depósito do saque também. Se não depositar nada, vai sacar o quê? Se não semeou nada, vai colher o quê? O problema é que e Jesus ele falou muito sobre ansiedade. Ele falou, por que estáis ansiosos quanto ao dia de amanhã? Porque você anda ansioso, porque não para, não ora, não prepara a semente de forma que a sua colheita seja abundante. Então nesses dias eu estou com esta palavra, e tudo que eu estou fazendo a partir desta palavra, eu tenho declarado isso: eu estou semeando, enquanto se semeia, não se colhe. Por quê? Porque eu estou gerando uma colheita abundante na minha vida. E aí Jesus ele fala aqui, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo no livro de Salmos, capítulo 126. Quais são as sementes que você tem lançado? Sabe, quando a gente fala de semente, é de todas as nossas ações diariamente. Quando a gente dá bom dia para uma pessoa, você já foi grosseiro com uma pessoa e recebeu como resposta uma palavra grosseira? Sim ou não?
Esses dias eu estava andando na rua, veio um senhor de encontro comigo e ele falou assim: opa, tudo bom? Bom dia. Eu, bom dia, tudo bom? Aí depois saí falando: nossa, de onde que eu conheço esse cara? Ele me cumprimentou como se eu fosse o melhor amigo dele. Ele me cumprimentou como se eu tivesse feito um bem tão grande para ele. E ele continuou, só que eu olhei para trás, ele estava para todo mundo: opa, tudo bom? Bom dia. E aí, tudo bem? Bom dia. Com um sorriso no rosto, cumprimentando todo mundo. Ou seja, ele estava lançando sementes. E eu não me esqueço do rosto dele. Talvez se eu encontrar com ele amanhã ou depois, eu vou me lembrar deste bom dia que ele me deu, e eu vou retribuir este bom dia, porque foram sementes lançadas que marcaram a minha vida. Diga assim comigo: sementes marcam as vidas. Semeaduras marcam histórias. Aquilo que eu semeio faz parte da minha história. Aquilo que eu semeio faz parte da minha horta. Agora, nem toda semeadura é fácil. Nem toda semeadura é da forma que nós esperamos que seja. Se você for num campo, eu passei uns dias há uns 6 meses atrás em Tupã. E 6 meses, acho que faz mais, né? Faz 1 ano já, né? Nossa, parece que foi ontem. Mas na casa, nós ficamos hospedados na casa de um senhor que ele era agricultor. E ele falou: olha, se vocês não se importam, era 10 horas da noite, ele falou: eu vou dormir. Eu falei: não, mas fica aí, pô, a gente estava lá, né, comendo, assistindo filme, comunhão. Ele falou: não, rapaz, daqui amanhã 4h30 eu já estou na roça. Mas eu falei: nossa, mas tão cedo assim? Ele falou: tem que semear antes do sol nascer. Antes do sol nascer está tudo preparado. Ele falou: se eu quero ter uma boa colheita, eu preciso trabalhar na semeadura, né? E foi lá dormir e nós ficamos: poxa, né? Mas quem quer semear coisas boas precisa entender que também nem toda semeadura é fácil. Tem coisas que você vai semear e a pessoa não vai aceitar. Tem momentos que você vai semear e vai semear chorando. O Salmo 126 ele diz isso: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos o quê? Alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeia, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo o quê? Trazendo o quê? Os seus, trazendo a sua colheita. Então ele fala assim: aquele que semeia com lágrimas, aquele que semeia em tempos difíceis, aquele que andando e caminhando vai semeando, porque quem semeia não pode ficar parado. Quem semeia está em constante movimento. Quem semeia está envolvido com a semeadura, e ele não fica parado, ele não é preguiçoso, ele não é alheio àquilo que ele está fazendo, ele está atento. Então ele fala assim: aquele que foi semeando, andando e chorando. Nem toda semeadura é fácil. Mas se nós tivermos convicção que as nossas sementes são boas, toda a nossa semeadura produzirá frutos de justiça. Toda a nossa semeadura produzirá, toda a nossa colheita será produtiva, toda a nossa colheita será abençoada. O problema é que nós não queremos sofrer. O problema é que nós não queremos semear chorando. O problema é que quando nós começamos a chorar durante a semeadura, nós atribuímos a outro culpa das nossas dores. Aqui nesse texto ele está falando a respeito daqueles que estavam voltando da Babilônia, aqueles que estavam exilados na Babilônia, e eles dizem assim: nós sofremos muito, mas todo o processo que nós passamos foi um processo de choro, de lágrima, e todos os dias em oração nós lançávamos as nossas sementes. E hoje, por isso que a nossa boca está cheia de riso, por isso o nosso rosto está alegre, porque grande é a nossa colheita. Às vezes nós olhamos para a vida de algumas pessoas e nós achamos que elas estão colhendo frutos de ontem. Não, mas talvez estão colhendo frutos de tempos atrás.
Mas fato é que eu semeio no coração da minha filha todos os dias. E a semeadura que eu planto no coração da minha filha vai gerar um impacto na vida dela quando ela crescer. Porque todas as minhas palavras, ações e atitudes diante dela produzem uma colheita futura. Amanhã minha filha, ela vai se lembrar do que eu tenho semeado na vida dela. E eu não semeio só em palavras, eu semeio também em ações. Quando eu dou um castigo para minha filha, quando ela me desobedece, eu ponho ela sentada no sofá, olho no olho dela e falo: olha, você está sendo corrigida por isso e por isso, fica aí. Imediatamente ela já aprendeu a pedir desculpa. Aí imediatamente eu desculpo, mas eu digo para ela: agora você vai ter que cumprir o tempo determinado para você, 3 minutos para pensar na vida. Ah, mas criança de 3 anos pensa na vida? É lógico que pensa na vida. Engano seu achar que o que você tem semeado tem passado desapercebido aos ouvidos e os olhos dos seus filhos. Da forma que eu trato a minha esposa, vai gerar um impacto na vida da minha filha no futuro. Do jeito que eu me relaciono dentro da minha casa, vai gerar um impacto no coração da minha filha no futuro. Então não acho que as coisas que acontecem dentro da nossa casa são palavras jogadas à toa. Não são palavras, são sementes lançadas todos os dias. E vai chegar o tempo da colheita. Então eu preciso desde pequeno gerar no coração da minha filha a palavra de Deus. Né? Quem está aqui conhece minha filha sabe, ela assiste às vezes lá no YouTube, o iPad lá no YouTube. Aí um dia ela estava lá: você partiu meu coração. Eu falei: que isso aí? Eu não falei para ela que estava errado, não falei que era a música do diabo, do capeta, não falei nada. Eu só falei: que isso aí que você está ouvindo, Rebeca? Ela: uma coisa vou pedir. Aí um dia, outro dia ela chegou lá em casa cantando, Dona Maria, deixa. Eu falei: quê? O que você está cantando aí? Eu não falo que ela está errada, não falo nada. Eu só falo: o que você está cantando? Uma coisa vou... E eu brinco com ela, às vezes eu canto, eu falo assim: você partiu meu coração. Aqui que é, papai? O que você está cantando? Ó, o Jesus está triste, hein? Eu não falei para ela que Jesus fica triste com essa música. Mas eu tenho semeado desde pequeno, nós temos semeado desde pequeno a palavra no coração dela. E o Espírito Santo dela o Espírito Santo já está produzindo nela frutos dignos de uma grande colheita. Não sou eu que estou produzindo frutos na vida dela, é o Espírito Santo. É o próprio Deus que já tem ministrado ao coração dela. Então é engano nós achar que as palavras, as atitudes, as ações não surtem efeito dentro da nossa casa. Por quê? Porque são palavras, são sementes lançadas. Então nós precisamos começar a atentar para isso. Quais são as sementes que nós temos lançado? O que nós temos semeado na vida de pessoas? O que nós temos semeado na vida daqueles que estão à nossa volta? O que nós temos semeado na nossa própria vida? Porque aqui ele diz assim, no versículo 5: os que com lágrimas semeiam. Não tem momento que é difícil? Sim ou não? Não tem momento que a semeadura é com lágrima? Não é? Tem hora que a gente só chora. Eu não tenho vergonha de chorar, eu choro toda hora. Eu choro e ainda mais nesses dias assim, eu tenho chorado na presença de Deus todo momento, porque eu tenho tentado discernir toda a semeadura, a minha semeadura. E eu tenho orado: Deus, eu tenho liberado palavra a respeito da minha colheita. Porque o que eu semeio vai produzir frutos de justiça ou de injustiça. Por isso que Paulo diz assim: cuidado, em Gálatas 6:7, o que o homem semear, ele vai colher. Oséias capítulo 8 versículo 7 diz assim: o que semeia vento colhe o quê? Tem gente que acha que isso é um ditado popular. Não, é na Bíblia mesmo.
Oséias está dizendo assim: cuidado com a sua semeadura, porque o que semeia vento, colhe tempestade. O que semeia maldade, vai colher maldade. O que semeia discurso. Olha que interessante, abra sua Bíblia comigo em Provérbios capítulo 6. Olha o que Deus pensa a respeito da semeadura. Provérbios capítulo 6, versículo 6. Versículo 16: 6 coisas que o Senhor aborrece, e não é o Senhor Alexandre, é Deus. 6 coisas que Deus aborrece. E olha que Salomão tinha um relacionamento com Deus e ele sabia do que ele estava falando. 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina. Olha, presta atenção: 6 coisas ele aborrece, e a 7ª ele abomina. Olhos altivos, ou seja, pessoas orgulhosas, isso o Senhor aborrece. Língua mentirosa, mentiroso, Deus aborrece. Mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o último, e o que semeia contenda entre irmãos. Então às vezes nós não dimensionamos o impacto da nossa semeadura. Nós precisamos começar a discernir em Deus o que temos semeado, de que forma temos semeado, na vida de quem temos semeado, e qual é a colheita que nós esperamos quanto à nossa semeadura. Por quê? Porque todos nós esperamos uma grande colheita. Eu espero colher bons frutos na minha filha, na vida da minha filha, quando ela for uma mulher adulta. Mas a colheita vai ser de acordo com a minha semeadura agora. Eu espero colher algumas coisas a respeito da minha vida pessoal, mas esta colheita se dará pela qualidade da minha semeadura. Toda colheita se dá pela qualidade da semente. Ninguém planta milho e colhe laranja. O que o homem semear, o homem vai colher. E é interessante que não tem como nós, presta atenção nisso, porque isso é muito sério, não tem como nós nos arrependermos da semeadura. Presta atenção nisso e guarde isso. Não tem como você se arrepender da sua semeadura. Semeou, está semeado. Se você semeou laranja, não adianta falar assim: puxa, me arrependi, eu não precisava de laranja, eu preciso de maçã, e ficar lá. Semente vira maçã. Semente vira maçã. Ah, mas Deus, eu estou arrependido, eu plantei laranja, agora eu preciso colher maçã. Semente vira maçã. Vai nascer o quê? Vai nascer o quê? Mas você se arrependeu de ter plantado laranja, ficou declarando sobre a semente que agora você estava arrependido e que precisava colher maçã. Mudou alguma coisa? Não. Porque aquilo que o homem semear, ele vai colher. Porque há consequências. Deus perdoa o pecado? Sim ou não? Quem crê que Deus perdoa o pecado, diga amém. Mas Deus apaga as consequências do pecado? Se o homem roubou a caixa de som da igreja, a polícia chegou bem na hora, pegou em delito, levou preso, aí o ladrãozinho fala: Deus me perdoa. Deus perdoa? Mas vai passar 1 ano na cadeia para aprender a não roubar mais. Ah, Deus me livra do processo. Não, não posso. O processo é necessário. Deus, mas eu me arrependi. Sim, você se arrependeu, o problema é que você lançou a semente. Agora a colheita é certa. Então nós temos que tomar cuidado com o que estamos semeando. Porque agora presta atenção, isso eu já estou encerrando, o louvor já pode subindo já. Já estou encerrando. Cuidado com o que você tem semeado, cuidado com o que nós temos semeado, porque aqueles que estão à nossa volta vão comer dos frutos da nossa semeadura. Aqueles que estão à nossa volta vão se alimentar da árvore que nós estamos semeando. Não tem como você semear algo e dar para o vizinho comer. Quem vai comer são os da sua casa.
Não tem como você semear injustiça e não querer que a injustiça venha sobre a sua casa. Não tem como você semear a mentira e orar para que a mentira se afaste da sua casa, porque o que o homem semear, o homem vai colher. Agora nós temos uma recompensa, a colheita é uma recompensa. E o homem, ele se move por recompensa. Todo ser humano se move por recompensa. Nós fazemos algo esperando a recompensa, e não diga para mim que não. Tudo que nós fazemos é em troca de recompensa. Sim ou não? Dificilmente, raramente, só aquele muito espiritual que diz assim: ah, eu dei sem esperar nada em troca. É lógico que você espera, porque eu espero. A gente espera elogios, a gente espera aplausos, a gente espera reconhecimento, a gente espera algo. Não tem como não. E Deus sabe disso. Ele fala em Hebreus capítulo 11, versículo 6: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que o busca tem que crer que Ele é galardoador. E Jesus, quando fala às igrejas de Apocalipse, Ele fala assim: ao que vencer darei. Sim ou não? Ou seja, aquele que vencer terá o quê? Recompensa. Então a colheita é recompensa daquele que semeia. A colheita, ela é recompensa do semeador. Quando você semeia, você tem que esperar uma colheita. Agora não adianta você querer colher aonde você não semeou, porque se você colher aonde não semeou, você é ladrão. Quem já roubou fruta do pé do vizinho? Foi você que plantou a árvore? Hã? Quem plantou a árvore? O vizinho. Ah não, mas eu peguei porque eu estava com fome. Amém, justifique a sua colheita errada. Mas foi errada. Por quê? Um semeia e eu vou lá colher no pé do vizinho, né? Obrigado aí, vizinho, porque você plantou, porque você regou, porque você esperou o tempo, e quando deu os frutos, obrigado, porque eu peguei para mim. Por que Jesus resume todos os mandamentos em 2? Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, todo o teu coração, toda a tua alma, e o teu próximo como? A ti mesmo. Porque quem gosta de ter uma televisão roubada? Quem acordou hoje assim, falando assim: ai, vontade que alguém entre na minha casa e leve minha televisão? Alguém fez isso? Pensou, não. Então se você não quer que isso aconteça, dificilmente você vai roubar a televisão do vizinho. Porque se você amar o teu próximo como você ama a si mesmo, você não vai fazer com o outro aquilo que você não quer que façam com você. Isso é lei de semeadura. Então a semeadura, ela é necessária para uma colheita abundante. Então que nós possamos começar a discernir em Deus qual é a nossa semeadura. A semana passada nós falamos aqui a respeito da liberalidade. O que recebi de Deus eu libero. E esse liberar fala de semear. Quando eu falei aqui, semeia na vida da pessoa que está do teu lado, nós às vezes limitamos a nossa semeadura a coisas materiais, porque nós vemos um mundo capitalista, né? Tudo gira em torno do dinheiro. Ah, eu tenho que semear alguma coisa na vida de alguém, deixa eu pensar já o que eu vou dar para alguém. Mas quem aqui já teve a sua autoestima elevada quando alguém olhou para você e falou: nossa, você está bem vestida hoje, parabéns. Você fala: ô, coloquei um pretinho básico. Nem essa roupa aqui já tem ela há 15 anos. A pessoa que te elogiou, ela perguntou quantos anos você tem a roupa? Ela perguntou se você comprou no brechó, se você ganhou? Ela te elogiou. Está vendo como a gente não sabe receber a semeadura na nossa vida? Quantas vezes alguém já foi te dar uma oferta, um dinheiro, você fala: não, não precisa não. A pessoa está tirando dinheiro do bolso, já estou pegando já. Mas nós temos mania de justificar a semeadura. Semeadura não se justifica, se vive. Agora pode ter certeza, eu profetizo em nome de Jesus, que as sementes serão de boas qualidades em nome de Jesus. Mas estude, busque em Deus, estude a semente, lance semente em solo fértil. Não saia jogando a sua semente de qualquer maneira.
Não sai semeando de qualquer maneira. Não sai fazendo as coisas sem pensar nas consequências. Comece a pensar nas suas consequências e no impacto. A Bíblia fala assim que nós devemos ser prudente como quem? Você se lembra dessa passagem? Jesus fala o que? Seja simples como a pomba e seja prudente como... Sabe o que é ser prudente? É calcular o impacto da minha decisão. Quando eu ajo com prudência, eu estou agindo o quê? Eu poderia fazer um ato profético, jogar agora esse copo aí no meio. Agora o que é prudência? É que talvez se caia no colo de alguém aí que não vai voltar nunca mais aqui. Então antes de eu fazer isso, eu vou pensar no impacto da minha ação. Eu não posso sair fazendo, Deus mandou e pá, né? Deus mandou e pá. Não, mas Deus mandou, mas qual é o impacto do que Deus mandou? Será que foi Deus? Será que foi minha alma? Será que foi meu coração? Então nós precisamos começar a escolher sementes de qualidade para semearmos. Amém? Nós precisamos escolher sementes de qualidade para lançar na vida de pessoas. Nós precisamos lançar. E se você não tem o que semear, cale. Mas eu não tenho, não sei o que semear. Aguarde. Porque até mesmo antes do processo semeador há um tempo necessário para a escolha da semente. Então que nós possamos começar a semear. Ou começar a semear não, deixa eu corrigir. Nós semeamos todos os dias. Mas que nós possamos começar a escolher as sementes que temos semeado. Que nós possamos começar a escolher a terra que vamos semear. Que nós possamos começar a entender que para que haja uma colheita, nós precisamos lançar a semente na terra boa, não entre espinhos, não entre pedregais, não à beira do caminho, mas uma terra boa. Então se coloque em pé para nós orarmos. Se coloque em pé para nós apresentarmos a nossa vida a Deus. Comigo, Senhor, me dê sabedoria para eu semear. Eu quero semear sementes boas. Depois você leia na sua casa Gálatas capítulo 5 e você vai ver a qualidade das sementes que Paulo está dizendo. Algumas sementes são fruto do Espírito, outras sementes são obras da carne. Ele fala assim: toma muito cuidado, porque a vida não se resume ao dia de hoje. Se você quer colher algo rápido, plante, mas saiba que o fruto rápido se dá por uma colheita feita de qualquer jeito. Agora, se você quer um fruto consistente, saiba que talvez a sua semeadura vai ser por meio de lágrimas, por meio de choro, por meio muitas vezes de estar sozinho. Talvez ninguém vai te ajudar a ir para o campo. Talvez você vai caminhar sozinho e você vai dizer: poxa, eu estou sozinho, é necessário. Algumas semeaduras são necessárias nós irmos sozinhos, mas que toda a nossa colheita seja uma colheita tão abundante que abençoe toda a nossa casa, em nome de Jesus. Amém. Diga para o Espírito Santo, Espírito Santo, me dá sabedoria para eu lançar palavras, me dá sabedoria para eu abençoar a vida de pessoas, me dá sabedoria para eu orar por pessoas, me dá sabedoria para eu ser um exemplo para minha filha, para o meu filho, para minha esposa. Senhor, me dá sabedoria, Senhor, para que nós sejamos testemunhas. Às vezes não é fácil, às vezes vamos nos encontrar sozinhos, muitas vezes chorando, mas eu quero declarar, Senhor, que se a semeadura está sendo difícil, chegará o tempo da colheita, e essa colheita vai ser abundante, esta colheita vai ser proveitosa, essa colheita vai ser gigantesca. Você ainda vai vir sorrindo, você ainda vai vir com um sorriso nos lábios, dizendo: esta é a minha colheita, pela minha semeadura. Declare isso: eu quero te conhecer, Jesus.